E agora nós vamos continuar falando sobre o coração e os atendimentos realizados no São Lucas Hospital Center. Para isso, convidamos o Dr. André Schier, diretor clínico e coordenador do pronto-socorro, e o Dr. José Dantas de Lima, que é cirurgião cardiovascular. Olá, doutores, sejam bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado, Gabi. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Hospital do Coração, que é o São Lucas Hospital Center, e também sobre os atendimentos realizados. Então, eu gostaria de começar com o Dr. André, falando um pouquinho sobre o pronto-socorro, doutor. Então, é uma das portas de entrada quando o paciente tem alguma emergência cardiológica, cardiovascular. Então, como que funciona também essa parte de atendimentos, doutor? A gente tem dado um enfoque nos últimos meses, para essa parte cardiológica aqui no hospital. Então, a gente tem orientado a população no geral, quando tiver sintomas súbitos, sintomas diferentes relacionados à dor no peito, à falta de ar, né? Sintomas que a pessoa desconhece, especialmente naquelas pessoas mais suscetíveis, que têm fatores de risco para doença cardiovascular, que estejam procurando o pronto-socorro do hospital, que funciona 24 horas, que já conta com uma equipe multidisciplinar muito qualificada para atendimento dos casos de menor complexidade até esses casos bem complexos, né? Então, a nossa orientação é que esses pacientes venham ao pronto-socorro na dúvida, quando surgirem esses sintomas, e eles vão passar por um processo de triagem no pronto-socorro, onde é feito um eletrocardiograma, né? O médico do pronto-socorro está habilitado a fazer uma avaliação inicial, com base em vários fatores, perfil epidemiológico do paciente, característica dos sintomas. Então, o paciente ele é avaliado, ele passa por um protocolo de atendimento, um protocolo de dor torácica, e é classificado de acordo com o seu risco, né? São feitos exames complementares ou acionada a equipe que está apta para tratar definitivamente esses casos, né? Então, movimenta diversas especialidades também, e são muitos, bem criterioso todo esse protocolo também para que esse paciente receba o devido atendimento, certo, doutor? É bom enfatizar que nem todos os sintomas de dor torácica e falta de ar, ele se deve ao coração, né? Por isso é importante uma triagem atenta, por isso é importante o eletrocardiograma nos primeiros minutos, né? Nesse primeiro momento do pronto-socorro, aqueles pacientes que as queixas não se devem a patologia cardiovascular são tratados de acordo, né? Tem outros direcionamentos, né? Mas aqueles pacientes que têm alguma suspeita, então eles entram no protocolo e tem subsequentemente outros profissionais aí, outros exames para fazer o diagnóstico definitivo e dar o tratamento adequado para cada caso, né? Certo. E quando nós falamos da saúde do coração, outra área também que atua é a parte da cirurgia cardiovascular. Dr. Dantas, explica pra gente um pouquinho quais são, então, os atendimentos, os procedimentos que são realizados nessa especialidade. Da nossa parte, assim, geralmente a gente não age muito com o pronto-socorro, né? Geralmente, no pronto-socorro é acionado o cardiologista, né, junto com o médico do pronto-socorro e resolve, digamos assim, a urgência cardiológica aguda, né? Com exceção de uma, acho que, doença importante que a gente tem, que a gente é acionado de primeira mão, que seria a tal das síndromes aórticas, né? Então, essa acho que seria a única patologia mais, assim, que a gente age juntamente com o pronto-socorro, que a gente pegaria o paciente estando ainda no pronto-socorro, senão a gente já pega numa fase mais avaliado já pelo cardiologista, mas já o paciente não é tão naquela fase tão aguda. Certo. Então ele passa todo por uma equipe, quando necessário é acionado a parte... Isso, daí o cardiologista avaliou o paciente e decidiu o tratamento dele. Se vai para uma... Qual que é o tratamento? Se vai precisar fazer um tratamento hemodinâmico, né, com angioplastia, stent, ou ele vai precisar ser acionado para cirurgia, porque a gente não, na verdade, os pacientes, eles são triados conforme a indicação cirúrgica, a indicação de tratamento deles. Como exemplo, assim, por exemplo, um paciente que tem uma doença coronariana, ele tem 3 tipos de tratamento, né? Ele pode ser tratado com medicação, pode ir para hemodinâmica para fazer uma angioplastia, ou tem casos, geralmente, pacientes com envolvimento de 3 ou mais artérias que vão acabar indo para cirurgia. Entendi. Né? Então, é muito raro que você tenha uma urgência cirúrgica no pronto-socorro, com exceção da dissecção de aorta, né? E dentre esses atendimentos que a gente mais faz seria a revascularização, ponte de safena.
famosa ponte popular de de Safena, né? Doutor, poderia explicar um pouquinho mais sobre ela, doutor? O que é feito, como que é feito? Normalmente, então, a gente identifica, o cardiologista identifica o paciente que vai se beneficiar mais do tratamento cirúrgico, né? Que são aqueles pacientes que são diabéticos, que já têm um comprometimento do coração e pacientes geralmente mais jovens. E ele tem que ter geralmente mais de 3 artérias envolvidas. Então esse é um doente que, teoricamente, o cardiologista vai indicar para cirurgia. Por quê? Porque a evolução dele vai ser melhor, né? E tem outros pacientes que podem fazer angioplastia. Mas tudo isso, o que é importante? É você indicar o tratamento correto para cada tipo de paciente. Não adianta eu pegar um paciente que tem um tratamento cirúrgico e eu fazer uma angioplastia. E o vice-versa também. Então isso que eu acho que é o grande diferencial, né, a evolução que nós tivemos no pronto atendimento juntamente com a cardiologia clínica. Essa identificação, né? E essa diferenciação do tratamento individualizado, de fato, de cada paciente. De qual paciente. Isso o cardiologista, assim, deu uma grande ajuda, né? E porque não adianta você indicar um tratamento que não é o correto. Para aquele paciente. Para aquele paciente. Então, eu acho que a gente já chega no fim da linha, no último ponto. O cardiologista falou, selecionamos esses pacientes que têm indicação cirúrgica. Entendi. Então, isso é muito bom para o hospital e principalmente para o paciente, né? Ele tem outras opções até o momento em que realmente ele precisa de uma cirurgia, né, doutor? Porque quando a gente fala de cirurgia, é um procedimento mais invasivo mesmo, né? Que ele vai necessitar de muitas outras atenções, além dos procedimentos tradicionais, né? Então, esse paciente ele só chega quando de fato realmente é preciso fazer. Não se faz mais qualquer forma. Então, certo? isso é uma segurança, né, para o paciente. Ele fala, se eu tenho que operar, porque realmente eu tenho. Fui avaliado por uma equipe de cardiologia, uma equipe de hemodinâmica e uma equipe de cirurgia. Então foi decidido, eu não decido sozinho, né? Então a gente tem essa, que a gente chama de Heart Team, né? Que é um que aqui no hospital funciona muito bem. Isso é bem interessante mesmo. Então, daí o paciente, ele tem indicação cirúrgica, o paciente fica mais tranquilo, que foi escolhido o melhor tratamento para ele. Para nós é mais tranquilo também, porque você tem certeza que você está indicando cirurgia para um paciente que realmente 3 equipes indicaram, né? Então isso é muito bom. É um ganho muito grande mesmo para a população. Né? Para a população, exatamente. E doutor André, falando um pouco sobre a parte do ponto de vista de diretor clínico, como que foi acompanhado desse processo também e fazer parte da construção dessa equipe médica, dessa equipe e também do Hospital do Coração ao todo? Então, como o doutor disse, há meses a gente vem falando sobre isso e é um processo que é todos os dias, né? É constantemente melhorando e buscando melhorias, principalmente para os pacientes. Então, seja da forma do protocolo, como a gente falou no primeiro bloco, ou então através desse, como o doutor bem disse, uma equipe bem coesa, né, coerente nos tratamentos. Como que foi também acompanhar isso e fazer parte dessa implementação? É uma satisfação perceber, trabalhando muito tempo aqui no hospital, que os fluxos do paciente eles vão sendo aprimorados com o passar do tempo, né? A equipe, como são várias partes, né, do tratamento, desde o pronto-socorro até a hemodinâmica, a UTI e o centro cirúrgico, esse alinhamento das equipes diferentes é uma coisa que normalmente leva tempo, né? E no hospital esse processo ele tem acontecido de uma forma bem rápida, né, de uma forma bem eficiente. Então a gente tem percebido que há uma certa, a gente vai padronizando os atendimentos, né? E à medida que o fluxo de pacientes vai aumentando, a gente vai aprimorando aquelas coisas que ainda podem ser melhoradas e os pacientes eles tendem a ter um tratamento que a gente diz que é um tratamento padronizado, né? Então é um tratamento ele fica menos dependente da opinião de uma pessoa, mas como já tem um fluxo pré-estabelecido e estruturado, a chance de erro ela é menor e o tempo de tratamento ele é mais rápido, né? Então essas são as vantagens de ter equipe multidisciplinar e de ter a estrutura, toda a estrutura necessária para o tratamento, desde o caso mais simples até o caso mais complexo, né? Então, dessa forma a gente consegue melhorar desfecho, né? A gente consegue reduzir mortalidade e a gente pode tratar mais precocemente as doenças cardíacas e correr um risco menor de uma disfunção
cardíaca mais grave, né? Então, essas são as vantagens. Doutor, falando um pouquinho sobre a questão o doutor atua 100% também dentro do centro cirúrgico, e é muito importante para que os doutores também tenham uma equipe do centro cirúrgico preparada, além de uma estrutura também, a UTI de retaguarda, quando os pacientes precisam. Como que funciona também essa parte para o doutor de estar atuando e trabalhando no hospital que tem todos esses meios disponíveis para os pacientes? Eu acho que uma coisa que o André falou foi muito importante, que hoje nós temos uma rotina de anestesia, né? Você não precisa conversar nada com o anestesista, ele já sabe tudo o que vai fazer, então ele padronizou a anestesia para cirurgia cardíaca. Então isso foi muito bom, que no começo, às vezes um anestesista fazia de um jeito, o outro de outro, então a gente às vezes ficava meio até confuso nas condutas, né? Hoje a gente sabe que o protocolo de anestesia para cirurgia cardíaca aqui está, assim, muito bem definido. E da mesma forma, a UTI também. Hoje a sequência, o tratamento padronizado do pós-operatório foi uma evolução muito grande também, que melhorou muito o resultado cirúrgico, né? E não é só no centro cirúrgico, no pré-operatório também. Os nossos doentes que vão para cirurgia cardíaca, eles têm todo um tratamento padronizado também no pré-operatório. Isso também, toda essa padronização que a gente conseguiu, eu acho que isso foi muito importante para aumentar o número de cirurgias e diminuir as complicações e melhorar principalmente a sobrevida Do paciente, que é o mais do paciente, que é o mais importante, né? Eu acho que então a gente como o André falou, é uma coisa bem complexa. Nós temos desde o pré-operatório, se você pensar desde a chegada do paciente no hospital, né? Ou pela emergência, urgência no pronto-socorro, ou pelo consultório eletivo, né? Então hoje a cardiologia já começa a atuar no pré-operatório, a gente atua junto, vai para o centro cirúrgico, o anestesista faz a parte dele, vai para a UTI faz a padronização deles e o pós-operatório também. É toda uma jornada que esse paciente É toda uma jornada e hoje uma rotina. E faz parte, né? Então, isso que é o importante. A gente não tem que ficar imaginando nada. Nós sabemos tudo o que vai acontecer. Tudo muito bem estabelecido e, como o doutor disse, trazendo mais segurança tanto para a equipe quanto para o paciente. Exatamente. Ele sabe que ele vai ser atendido da melhor forma em todas as etapas desse processo. Nós, como cirurgiões, né, foi muito bom essa padronização. Doutor, falando sobre a questão, né, quando a gente pensa em saúde do coração, quando a gente fala sobre esse tipo de procedimento, são pacientes que eles já estão em tratamento, geralmente, né? Então, são pacientes que muitas vezes já têm um diagnóstico que precisa, e acaba que você já tem um receio maior, né? Quando você já tem um diagnóstico de uma doença do coração, e esse paciente, ele tem aquele receio, meu Deus, comecei a passar mal, preciso procurar um hospital. Ele já sabe que o São Lucas tem esse atendimento, que ele vai ser atendido da melhor forma também, doutor. Então, esses pacientes que necessitam, que vêm para emergência também, eles já têm é bom a gente falar para quem está assistindo, que tem todo esse serviço à disposição, certo? Sim. Esses pacientes que têm doença coronariana, especialmente, que a gente atende no pronto-socorro, é bom enfatizar que a aterosclerose, que é o processo de obstrução das artérias por gordura, ela não acontece exclusivamente nas coronárias. E ela também não é um ponto isolado no paciente. O paciente tem uma doença crônica, né, que por algum motivo agudizou. Então, esses pacientes, eles precisam de segmento, eles precisam de acompanhamento. A gente tem também a parte dos ambulatórios, né, com acompanhamento cardiológico regular nesses pacientes, né, e esse acompanhamento cardiológico, ele é importante nesses pacientes que têm essas condições, porque o cardiologista, no momento mais breve, ele consegue identificar as lesões críticas que precisam de tratamento, e o tratamento, a gente sabe que quanto mais precoce, melhor o desfecho, melhor o resultado. Então, esses pacientes que a gente cita, esses pacientes cardiológicos, eles precisam de segmento, precisam de acompanhamento, né? Então, eles têm esse serviço à disposição nos consultórios, né? Então, dependendo da necessidade do paciente, numa necessidade de uma agudização dos sintomas, tem o pronto-socorro, na necessidade de acompanhamento, tem os consultórios, né? E daí, identificando a lesão precocemente, a gente tem a oportunidade de intervir e evitar a evolução da doença e melhorar o prognóstico, né? Então, é importante o acompanhamento dos pacientes também, não só o tratamento no momento de crise, no momento agudo, no momento da urgência, né?
Mas o hospital também conta com essa estrutura, né, do acompanhamento. Isso aí. E o doutor comentou um pouquinho, o doutor falando sobre a questão dessa equipe multi que trabalha junto, o doutor comentou sobre a relação também com a equipe da hemodinâmica. E faz parte do cotidiano dos doutores, então, essa relação e esse trabalho em conjunto, doutor? Como que funciona? Conta um pouquinho pra gente. Gabi, a gente tem o paciente que cada tratamento é individualizado. Então, a importância dessa equipe multidisciplinar, desse Heart Team, é isso. É você definir que para aquele seu Antônio, o tratamento melhor para ele vai ser angioplastia, digamos assim. Então, o hospital tem essa estrutura de fazer angioplastia, né? Antigamente tinha locais que você não tinha disponível uma angioplastia ou não tinha disponível a cirurgia e você acabava forçando uma indicação de angioplastia num paciente que era cirúrgico, né? Isso em tempos mais antigos. Mas eu acho que o grande diferencial é você ter toda essa propedêutica aí de tratamento na retaguarda. Então, ou isso é importante para o paciente. Ele vai chegar e falar, olha, discutimos o caso do senhor com o cardiologista, com a hemodinâmica e com a cirurgia. O caso do senhor vai ser melhor fazer uma angioplastia. Então, para o paciente, ele vai ter essa segurança que ele está bem atendido e que nenhum tratamento foi indicado na verdade, o tratamento foi indicado com bases nas últimas diretrizes de tratamento cardiológico. Perfeito. Então, acho que isso aqui melhorou bastante o resultado aqui do serviço de cardiologia e a padronização, né? Então, acho que o paciente ele pode ficar tranquilo. Lógico, a pessoa que tem uma doença nunca vai ficar tranquilo, mas ele sabe que ele está num tratamento que vai ser o mais adequado para ele. Isso. Né? E a gente fala muito sobre a questão de ser tudo em um único lugar, né, doutor, também, que é uma da busca do São Lucas também, né, de ter à disposição todos esses serviços integrados para que o paciente não precise se deslocar em outro lugar para realizar o procedimento, né, então do pronto-socorro mesmo, quando precisa, já é acionada a equipe da hemodinâmica, que também é 24 horas, então toda essa comunicação interna também tem que funcionar muito bem para que esse paciente possa ser encaminhado da melhor forma, né, doutor? Como o doutor Dantas falou, o tratamento ele é individualizado. Quando você tem num único lugar todas as esferas, todas as possibilidades de tratamento, você fica condicionado a oferecer ao paciente a melhor estratégia de tratamento, porque todas estão possíveis, né? Quando a gente trabalha no local onde você tem só parte do tratamento possível, aquilo que o Dr. Dantas falou, às vezes você tende a indicar demais um tipo de procedimento ou tratamento que não seria o ideal para aquele paciente. Perfeito. Quando você tem todas as opções possíveis, você escolhe dentro da literatura, dentro das diretrizes de tratamento, qual que é a melhor opção, né? E isso a gente tem aqui no hospital, a gente conta com isso aqui no hospital. Então não há necessidade, a gente consegue tratar os pacientes em toda a sua complexidade, desde os pacientes simples até os pacientes complexos. Não há nada do ponto de vista cardiovascular que não possa ser executado e resolvido aqui no hospital. Então o paciente chegando aí com um quadro cardiológico, independente daquilo que ele precisar, independente do exame que ele precisar, independente do especialista ou do tratamento, o Hospital São Lucas tem à disposição. Sim, também. E só para a gente dar um contexto, quando a gente fala sobre casos de alta complexidade ou mais baixa complexidade, como que a gente poderia exemplificar para quem está assistindo, então, dentro da cirurgia cardiovascular ou dentro de modo geral no pronto-socorro na cardiologia, doutor? O doutor pode explicar um pouquinho? O doutor pode explicar dentro da parte da cirurgia? Existe algum exemplo prático que o doutor daria para a gente do que seria de alta complexidade? É que os pacientes, eles fazem parte de um espectro muito grande de variantes. Existem várias características que deixam um paciente mais simples ou mais complexo, né? Às vezes o paciente tem uma condição de saúde melhor, não tem doenças, não tem comorbidades, é um paciente mais jovem, às vezes a lesão arterial que ele tem é num único vaso, às vezes é uma lesão mais simples de tratamento por angioplastia. Todas essas características, elas facilitam o tratamento e, se você faz de uma forma precoce, melhora o prognóstico, né? Por outro lado, nós temos pacientes que são pacientes que já têm mais comorbidades, né, outras doenças associadas, às vezes pacientes mais idosos, né, que têm já uma fragilidade em outros sistemas, né, pacientes, como o Dr. Dantas comentou antes, que têm diabetes, que causa múltiplas lesões em vários vasos, né, então são lesões difusas,
não é só um vaso que está doente, são vários vasos, né? Às vezes o próprio coração, ele não é um coração saudável, é um coração que já passou por eventos anteriores, por infartos anteriores, ou o coração tem algum grau de insuficiência cardíaca, ele já não funciona 100% do que deveria. Então, se você vai associando todos esses fatores, ele vai tornando o paciente mais complexo e mais desafiador tratamento, né? Ótimo, então, esses casos são os casos que chegam o Dr. Dantas e só casinho bom para o Dr. Dantas resolver. São os casos mais difíceis, os casos mais complexos, né? Esse perfil de pacientes, assim, com múltiplas lesões, geralmente é tratado de forma cirúrgica, né? Acho que deu para entender um pouquinho mais, porque quando a gente fala muitas vezes de alta complexidade, baixa complexidade, pode ficar um pouco confuso, né? Mas acho que esse foi um exemplo bem claro que o doutor conseguiu explicar pra gente. E dentro da cirurgia cardiovascular, doutor, também existem alguns exemplos de tratamentos ou procedimentos que são de baixa e alta complexidade? Teve um paciente que nós tratamos há algum tempo, vários, né? Mas teve um em particular que nós tratamos, acho que tem uns 6 meses. Ele tinha uma síndrome aórtica, a aorta dele estava com uma dissecção na aorta ascendente e na aorta descendente. Então, a cirurgia da aorta descendente aberta, a aorta do tórax, que vai para o abdômen, a mortalidade é muito alta. Então, o que aconteceu? A gente operou a parte ascendente, e daí a hemodinâmica entrou e fez um procedimento endovascular. Olha só. Então, é um paciente que teria uma mortalidade enorme se fosse fazer aberto a parte descendente, né? Então, acho que a complexidade que é interessante. Se a gente fosse só ou fazer tudo aberto, esse paciente provavelmente ia ter um desfecho muito ruim. Então, a gente conseguiu isso na hora. Nós acabamos de fazer a parte da aorta ascendente, a hemodinâmica já veio, já colocou uma prótese pela virilha, e o paciente fez um tratamento híbrido. Olha só, é bem em conjunto mesmo, bem na prática. E foi assim, acabamos um, já começou o outro. No mesmo dia o paciente estava na UTI já tratado. Então, acho que esse é um grande diferencial de você ter uma estrutura que pode fazer todos os tratamentos. Isso. Né? Desde o mais simples, né, até o mais complexo, que eu acho que dentro da cirurgia cardiovascular, eu acho que talvez a dissecção de aorta com a síndrome aórtica, né? Se fosse só a aorta ascendente, era tranquilo, você fazia o tratamento. Agora, daí a gente necessitaria transferir o paciente para outro lugar para fazer o endovascular. E nesse paciente, não. No mesmo tempo, acabou a parte ascendente, já foi para descendente, e o paciente, no final, estava na UTI já tratado completamente. Então, eu acho que além de ser essa equipe multidisciplinar, você ter a estrutura. Com certeza, né? faz Desde diferença. um pacientinho que você vai tratar clinicamente até um que faz um tratamento extremamente complexo desse aí. E acho que tem uma coisa que é interessante também, que para os doutores tem essas formas de catalogar, né, pacientes de alta complexidade, mas para o paciente, o caso dele sempre vai ser o mais complexo, né, doutor? Porque você quer ser tratado, você quer o melhor tratamento o quanto antes, né? Tem essa ansiedade também de receber o tratamento. E acho que isso que o doutor disse, os doutores explicaram hoje, então, coloca o São Lucas mesmo como referência como Hospital do Coração, não só de Cascavel, como a gente sempre fala, mas como toda da nossa região oeste, e traz segurança de que, se precisar, o paciente vai ser bem atendido pela uma equipe muito preparada também, né, doutor? E com isso eu encerro a nossa conversa. Acho que deu para explicar um pouco mais e destacar sobre os atendimentos realizados. Então, são diversos tipos de tratamento realizado no São Lucas, e eu agradeço ao doutor André, doutor Dantas, e fica o convite para vir mais vezes. Tá bom, obrigado. Muito obrigado, galera. E o São Lucas 24 horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E na próxima edição nós vamos continuar falando sobre saúde, inovação e muita tecnologia aqui do São Lucas Hospital Center. E até o próximo!